Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma grande honra e bênção estar diante de vocês, diante desse culto de hoje, desse Shabbat, né, que realmente nos promete grandes ensinamentos e grandes coisas, pois o Senhor tem agido de forma sobrenatural esses dias aí, que nós podemos testemunhar de muitas graças e muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, assim também como na vida de todos aqueles que nos buscam e realmente nos dão, como é que se diz, a honra de Deus, né? De poder receber, de ter lutado e ter praticado a boa obra, a boa fé, e assim colher esses testemunhos de tudo aquilo que nós estamos nos dedicando e fazendo na vida das pessoas. E assim também como nós entramos também no módulo como de Filipenses 1, né, por isso que me chamou muita atenção, esse chamado de nós estarmos na base do perdão de todos. E realmente está sendo um tempo realmente do perdão. Nós abrimos realmente o coração, estamos perdoando muitas coisas aí. E principalmente, essa semana foi uma semana bem forte, onde pessoas que até 2, 3 anos atrás nos criticavam, nos davam realmente, chamavam de maluco e tudo mais, por questões até aquilo que estava sendo imposto pela sociedade, pela saúde pública, né? Que nós tínhamos que fazer uso de medicações e tudo mais por causa da doença maléfica que se aplicou no mundo inteiro, né? Com a finalidade até de tensionar o extermínio de muitas vidas, como ocorreu e acabou, ainda há muitas pessoas, e eu sou testemunha de que muitas nesse caminho perderam a vida. E Deus nos tocou, me deu a visão realmente de tudo aquilo, da onde nasceu o problema, em que animal, foi no morcego que foi feito todo esse nascimento dessa doença e tudo mais. E as pessoas começam a nos olhar e falar: que pena que eu não te segui, que pena que eu te abandonei, que pena que eu segui o mundo. E hoje vemos aí uma série de denúncias de dinheiro que está sendo colocado com finalidades políticas e tudo mais, que até agora está numa forma superficial, mas como eu já sempre disse, que eu estou sempre envolvido no meio de informações e tudo mais, já adianto para vocês que muitas igrejas também participam desse escândalo. Só que estão se fazendo o quê? De ocultas. Porque o dia que o seu próprio povo descobrir, eles estão correndo risco de perder toda a credibilidade. E não é desonrar o nome da pessoa, da liderança, mas principalmente desonrar o nome de Cristo. O nome daquele que realmente veio para nos salvar. E por isso Ele nos coloca nessa situação do perdão. Do perdão de podermos trabalhar com os nossos inimigos, com os nossos amigos, com aqueles que nos trataram mal, aqueles que nos rejeitaram, aqueles que se colocaram muito mais preocupados com a própria pele, com a própria vida, digamos assim, do que olhar para quem está recebendo a informação de Deus e crer. Eu sei que há muitos por aí que falam: mas eu falo em nome de Deus, aquela coisa toda, e todo mundo vai atrás. Só que Deus sempre me levou, desde o princípio, sempre me levou para a mensagem: maldito é o homem que confia no homem. Eu aprendi a não confiar no homem.
somente a confiar em Deus. E hoje, realmente vem até a ver com essa porção de Salar, que vai de Êxodo 13, 17 a 17, 16, Juízes 4, 4 e da 5, 31, Mateus 26 e Filipenses capítulo 1. Né? Peraí, desculpa, perdão pessoal, perdão, Filipenses. Perdão, pessoal. E hoje é dia 7, né? 7 de 2 de 25. Ok? Colocando isso porque tem um ensinamento forte. Nós já percebemos que o inimigo está de ronda, né, em tudo aquilo que a gente passa, em nome de Deus, para justamente ir no ouvido de vocês falar contra. Né? Chamam de maluco, aquela coisa toda, né? Por isso, digamos assim, para que não haja dúvidas de quando eu falei, 7 de fevereiro de 25, que assim como 3, 4 anos atrás, todos me chamaram de maluco, inclusive foi recusado o meu entrar dentro de igreja porque eu não era vacinado, tudo mais em cima disso, que eu não queria usar máscara e tudo mais. Eu usava questões da igreja não sofrer penalidades, sanções de acordo com a vontade dos governos na época. Né? Mas fora da igreja, nunca usei máscara e, sinceramente, não precisava de nada disso. E Deus está aí revelando toda a mentira do homem e tudo aquilo que foi incultado na sociedade para que ela agisse conforme a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Mas eu fiz a vontade de Deus. Muitos que fizeram a vontade do mundo, hoje são ministros, eram ministros, já não estão mais entre nós. E são muitos que eu perdi nesse caminho, por causa de ter ido atrás daquilo que não provém de Deus, apenas da vontade do homem. Que o Senhor tenha misericórdia de cada alma que está nessa situação. Então vamos lá, pessoal. Por que enviou e expulsou e por que Deus está colocando esse manto sobre nossa vida do perdão? Ele vem com um ensinamento muito interessante para hoje, porque como é que eu posso enviar ou expulsar e falar de perdão? Muito simples. Como nós vimos na semana passada, Deus tocou o faraó e falou para Moisés: venha que eu já preparei o caminho, que agora eu vou envergonhar. Como o mundo fez agora, envergonhando todos os sacerdotes que seguiram o mundo e não a palavra de Deus. Correram atrás de tudo aquilo que não precisava, bastava seguir a vontade de Deus. Não se esqueça que até muita igreja nessa época fechou as portas, não atendendo nem as pessoas. No caso de Deus, foi a única que manteve as portas abertas, recebia as pessoas e distribuía as cestas básicas, além de ajudar a montar barraco. Eu apanhei da polícia por ajudar a montar barraco. Porque eu vi naquela época que ninguém podia ficar na rua. Eram moradores de rua, vou botar o cara aonde? Eu não tenho espaço dentro da igreja para colocar tanta gente. Nós montamos barracos. Simplesmente isso. E Deus vem trazendo hoje esse ensinamento da seguinte forma. Da mesma forma como ele tocou o faraó para ser digamos assim, destituído de do seu ego, digamos assim, agora ele usa o faraó para o seguinte ponto. Ei, você que é hebreu, você não vai ficar mais aqui no Egito. Não, mas eu quero ficar, porque aqui eu fiz minha vida, aqui eu fiz... O faraó falou: não quero saber de vocês aqui. Deus já tinha tocado, eu quero meu povo junto. E até nisso, o faraó cumpriu. Então, quando se fala
e Bechular, que vem também da raiz Shelir, que seja o enviado, o apóstolo, né? Enviado, né? Da mesma forma ele fala, expulsei daqui. Bechular, vá embora daqui. Eu não quero mais vocês aqui. Vocês me trazem muito prejuízo. Prejuízo para mim, ao meu povo, minha nação. Vão embora daqui, eu não quero saber. E se ficar, vai morrer. E a gente tem que perguntar para nós mesmos, que quando Deus nos capacita, nos dá realmente uma direção, derrama sobre nós aquela unção da missão que foi dada e tudo mais, realmente estamos prontos ou dispostos a ouvir o que Ele tem para nós como missão de vida, ou nós queremos escutar o faraó e ficar murmurando que quer ficar no Egito, dentro da sua zona de conforto, do seu lugar comum? Essa é uma pergunta que até hoje, muitos consagrados por aí, pastores, evangelistas, diáconos, obreiros e tudo mais por aí, até hoje não entenderam. Tem gente que chega lá, eu sou pastor. Da onde? Daquela igreja. Mentira. O cara já perdeu o pastorado, já não está mais naquela igreja, ele aprontou lá dentro, aprontou com Deus, foi tirado de cima dele a unção, mas quer se apresentar como pastor. E já não tem mais aquele poder. Mas faz questão de chegar, sou pastor, de catar o microfone e falar um monte de coisa. Quando você vai descobrir, porque ninguém vai chegar na hora e ligar para aquela igreja lá e falar, é verdade que o cara é pastor aí? O cara vai simplesmente, confia. E por isso que a palavra de Deus é forte. Maldito é o homem que confia no homem. Eu, quando vou, eu estou sendo apresentado por pessoas. Eles sabem, aquele apóstolo, aquele apóstolo, aquele apóstolo, aquele apóstolo. E muitas vezes eu entro numa igreja, fico até quietinho no canto lá, e a pessoa diz, você não é um apóstolo? Eu sou. Não posso negar. É a unção que Deus colocou sobre minha vida, e ela resplandece. É assim que as pessoas fazem. É assim que Deus age, quando com os seus escolhidos, aqueles que realmente não perdem a unção e se mantêm ali diante dele. É como justamente, como nós vamos ver aqui agora, o que está escrito no capítulo 26. Quando Jesus está ali, no seu, digamos assim, banquete final, quase no seu banquete final, e vem a mulher e derrama sobre ele aquele perfume agradável. E aí todo mundo começa a reclamar, mas esse perfume nós poderíamos estar falando, gastando esse dinheiro, vendendo ele para ajudar pobres e uma série de outras coisas mais. Pois bem, os pobres nós temos até hoje. Fazemos campanhas aqui de alimentos, de roupas e tudo mais. Roupas nem tanto, porque a gente não tem um espaço ainda para poder separar e fazer toda uma triagem diferenciada. Mas a alimentação, principalmente, toda semana tem gente passando fome. Tem gente que nós ajudamos, tem gente que nós realmente colocamos aí comida na mão dessas pessoas. Que Deus nos traz essas pessoas, ou muitas vezes Ele nos direciona. E mesmo assim, não se cuida. As pessoas, não, vai lá na igreja. Muitas vezes nós estamos indo. Seja de madrugada, de dia, enfrentando todos os tipos de intempéries e tudo mais. E até aí, nós não fazemos mérito de sermos chamados com honra nesse sentido. Ou de fazer divulgações aí na internet e tudo mais, por todas as mídias sociais aí. Para falar o quê? Que olha lá, porque não queremos isso. A única coisa que a gente gostaria é que vocês nos apresentassem, vocês que nos conhecem e tudo mais, para aquele que não conhece a gente. Que essa palavra chegue no ouvido daquelas pessoas que não conhecem a gente.
São muitas. O mundo é grande. Que as pessoas façam realmente vontade de falar, ei, ele fala a palavra de Deus. É isso que eu preciso para encher a minha vida. Muitas das vezes as vidas estão vazias. Estão vazias. Mas como assim, apóstolo, vazias? Como o próprio vaso de alabastro. O vaso de alabastro, como nós podemos colocar, vamos fazer um desenho aqui para vocês. Tipo assim, vamos supor um desenho daquela época, mais ou menos isso, né? Com uma tampinha, suponhamos seja assim e tal. E o perfume ficava aqui dentro. Ah, mas qual perfume? Segundo os estudos, seria o nardo. O nardo que foi derramado, porque o nardo é o perfume realmente para evitar da morte, o cheiro da morte. Assim, até mesmo quando o louvor assim mesmo coloca. Provavelmente se fosse nardo, esse perfume. Mas devido à composição junto com o vaso de alabastro, se tornaria muito caro. Porque o alabastro, você tem duas situações que você pode fazer. Pode vir de dois tipos de minerais. Né? Ou uma forma de gesso, mas não é esse gesso que a gente coloca nos tetos, nas paredes, nada disso. É um gesso diferenciado, específico para fazer, vamos supor, esculturas. Tá? É um gesso especial para isso daí. Ou então, como se fosse um calcite. E também um outro tipo de material, mineral, entendeu? Calcite. Esse sim é o que dá origem ao vaso para suportar a umidade dele. A umidade que fica aqui dentro referente ao perfume, nesse caso. E são coisas pequenas, né? não são botijas grandes. São botijas pequenas, né, para poder concentrar em cima disso. Por exemplo, se você pega um gesso, até mesmo a tua unha risca o gesso, se ele não for tratado. Ok? Agora, no calcite, você precisa de uma faca, a ponta de uma faca já faz um dano na estrutura dele aqui, já risca ele. Então, quando Jesus cita esse exemplo e nos coloca que isso daqui tem que ser um exemplo para todas as gerações, um evangelho de todas as gerações, é esse exemplo, ele está colocando para a gente o seguinte: vocês são um vaso. O azeite que está aqui dentro, o perfume que está aqui dentro, né, é uma unção que é derramada sobre nossas vidas. Pode ser pastor, pode ser o obreiro, pode ser o diácono, pode ser o evangelista. É colocado aqui dentro e nós somos esse vaso. Quando nós derramamos na vida das pessoas, a assunção que nos foi confiada, cada vez mais ela se renova aqui dentro. E ela vai crescendo, ela vai se tornando abundante, chegando até a derramar. De tão importante que é praticarmos a unção que é derramada sobre a nossa vida. Quando essa unção é desprezada, se perde essa unção, se torna o quê? Um recipiente vazio. E o que pode entrar aqui dentro? Mentira, escárnio, tudo aquilo que o mundo deseja para te enganar, achando que você tem alguma unção ainda na vida. Quando, na verdade, quando Deus remove, Ele remove tudo aquilo que Ele colocou aqui dentro. Ah, mas como é que eu faço? Tem que nascer de novo. Por isso que Ele nos coloca aqui, nesse capítulo 26. Porque muitas vezes, você tem que entender, aqui, por exemplo, nessa reunião, quem é que está falando com você? É um Pedro que vai negar Cristo? É um Judas que vai trair Cristo? Aonde você tem usado
a unção que é colocada dentro do teu alabastro, aí, digamos assim. Por isso que ele coloca nessa situação de exemplo, perpétuo desse ensinamento, porque é frágil. Nós somos um corpo frágil. Uma simples doença inventada pelo mundo, nós podemos perder a vida. Nós somos frágeis. Mas nosso Deus é forte. Por isso que a unção que é derramada aqui dentro cheira de uma forma que invade a sala, que ilumina a sala, que dá resplandecência. É dessa forma que Deus age. E de repente você está ali no fundo da igreja, na porta da igreja, e mesmo assim gerar luz. Ah, mas o ministro está no altar, não é de lá que tem que vir a luz? Tem que vir de todos aqueles que possuem a unção derramada sobre a vida deles. É a mesma coisa aqui. Ei, você é hebreu, você já tem unção pela sua vida. Ah, mas eu quero ficar no Egito. Larga a mão de ser preguiçoso. Vai atrás do teu chamado, vai atrás daquilo que Deus tem para a sua vida. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu lugar comum. Isso daí vai repercutir justamente aonde? Em nós mesmos, no nosso corpo. Como nós sabemos, nós temos as divisões no nosso. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. Ah, mas por que você escreveu o corpo em vermelho? Porque o corpo é vermelho. Nós viemos da terra, não esqueça disso. E Adamá, Adão, né, que surge a palavra Adão, significa terra vermelha. Por isso que eu escrevi vermelho. Corpo. Já deveriam de ter essa estrada já percorrida. Então, quando a gente começa a entender, quando o perfume é derramado aqui, mas o perfume não é derramado aqui, não. O perfume é derramado aqui na alma. Aqui na alma. E ela sobe o perfume agradável. Para tocar a quem? O Espírito. O Espírito pertence a Deus. Deu para entender? A mecânica do funcionamento? Mas quando a alma rejeita a unção, e é removida a unção dela, é porque ela está ouvindo muito mais a vontade do seu próprio corpo. Por isso que ela perde a unção. Mas então, não é que eu preciso deixar de frequentar a igreja que eu perco a unção. Perde. Porque você deixa de aliançar, de renovar os teus votos, de renovar a congregação dos teus irmãos. Por isso que é necessário ir constantemente à igreja para fazer essa conexão aqui, ó. Por isso que quando a gente ensina que essas conexões aí de desejos de riqueza, esse tipo de coisa, tem tudo muito mais a ver com o corpo, de conectar a alma ao corpo, do que realmente fazer com que a alma se conecte ao espírito. Mas as necessidades da carne não satisfazem o espírito, mas podem convencer a alma. E quando o corpo convence a alma a permanecer perto dela, é a morte definitiva. Lembra da segunda morte que o pessoal fala? Quando você vai para a vida eterna. Mas nesse caso aqui, você está arrastando tudo aquilo que Deus te deu para a eliminação total, definitiva da sua vida. Mas eu aceitei Jesus no corpo, na boca, até no seu coração. Mas você puxou a alma para baixo, não elevou ela em espírito, porque o seu amor a Jesus, até enquanto ele satisfaz a sua carne. Porque a partir do momento que você renuncia à sua própria carne, a sua alma eleva ao espírito.
É isso o ensinamento do Hilário. O ensinamento dessa mulher. Esse ensinamento que nos leva a falar, com quem eu estou negociando? Com Judas? Que quer as moedas aqui? Com Pedro, que vai negar o Espírito diante de uma dificuldade? Onde está Deus? Imagina, eu não ando com ele não. Eu só aprendi dele. Mas eu não quero um relacionamento com o Espírito. Eu quero a necessidade do corpo em primeiro lugar. Então, por que todos fugiram? Mesmo andando com Cristo, as necessidades do corpo foram maiores. Ah, não, mas está escrito lá que eles seguiram o que estava escrito nas Escrituras. Ok. Concordo. Mas, quais são aqueles que realmente, quando ele levanta a voz, falam, venham comigo? E você continua ainda murmurando, não aceita o seu chamado, não aceita ser chamado, para te tirar, vamos supor, não é te tirar daquela igreja, mas é que tipo assim, o Senhor está te chamando para cá. Ali você não vai crescer, ali você vai ligar o teu corpo à alma. Você não vai prosperar, você vai satisfazer as suas necessidades. Mas naquela igreja que eu estou te enviando, estou colocando o meu servo para te chamar para lá, é para você conectar a sua alma com o teu espírito. E é isso que hoje em dia vem provocando muitos dissabores dentro da igreja. Como agora. Pessoas que há poucos anos atrás nos rejeitavam. Imagina, você é pequenininho perto de mim, você não é nada. Imagina que eu vou lá naquela igreja, imagina que é isso, imagina que é aquilo. Os nossos pedidos mesmo, tipo, ajudem a gente, está aí. A gente coloca sempre no final do vídeo lá. Olha, sempre o bonequinho lá na obra, aquele negócio todo. Olha, nos ajude, colabore com a nossa obra. Poucos realmente se dispõem a ouvir um chamado de verdade de participar da obra. Porque aprenderam a conectar as necessidades do corpo na alma. A alma revela para o espírito a necessidade do corpo. Como se Deus não soubesse o que você precisa. Você está desafiando o próprio Deus. Está chamando Deus de burro. É isso mesmo. Você está chamando Deus de otário. Quando você dá muito mais valor para as necessidades do seu corpo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma cobertura, eu preciso de uma casa, eu preciso disso e preciso daquilo, mas você não sabe se comprometer com o Espírito. Você não sabe dizimar a alma com o Espírito. Está falando de dízimo, de dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando de quanto a sua alma se entrega ao Espírito de verdade. Porque quando você está no Espírito de verdade, a alma sente isso e resplandece no corpo e você fala, ei, esse lugar tem muito luxo. Esse lugar tem muitas joias na parede. E o que o Senhor falou? Que não ficará pedra sobre pedra. O Senhor mesmo falou que não tinha nenhum lugar nem para onde encostar a cabeça para dormir. E hoje o que nós vemos são igrejas aí que cheiram muito mais a sepulcro caiado, um túmulo de pessoas. Mas está falando que tem lá 5.000, 10.000 pessoas lá dentro. É um túmulo. Um túmulo. Porque elas estão indo buscar as necessidades do corpo. Chegam lá o quê? Endividadas, chegam viciadas, chegam com problemas familiares, chegam com... Eu só quero solução disso. De frustrações. Eles só chegam na igreja dessa forma. Basta ver as próprias propagandas nas televisões. Elas estão preocupadas com isso. Com o quê? Necessidades do corpo. Ainda não aprenderam a doença da alma. A doença da alma é quando você se afasta do Espírito de Deus. E aí realmente o corpo sente. Sente. Como eles sentiram? Aí no deserto.
Aí ficaram murmurando, não, porque a água é insalobra, porque não tem que comer, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque, sabe, como é que vai fazer? Então melhor voltar no Egito. Você me trouxe aqui para morrer no deserto, Moisés. Como é que nós agimos hoje? Eu não aceito, Senhor, viver sob humilhação, não aceito sobre isso. Ei, Jesus está te falando. Conecta a tua alma ao Espírito, não ao teu corpo. Você está vendo as tuas necessidades. Você não tem perfume agradável de um vaso de alabastro. Você tem o fedor da putrificação do corpo. Por isso que você atrai os urubus. Simples assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.